Nem sempre a Fundação SCP consegue conter os perigos que espreitam a cada esquina. Por trás das paredes de concreto armado e dos protocolos táticos de segurança máxima, existem falhas, erros de cálculo que custaram vidas, dizimaram forças-tarefa inteiras e quase rasgaram o véu que protege a civilização do colapso absoluto. O incidente, Kilo 5, tudo começou em um laboratório de segurança máxima. A entidade SCP-096 estava trancada em um cubo de aço maciço, monitorada por sensores de pressão. O desastre começou quando o metal da cela começou a deformar para fora, rasgando as placas de aço como se fossem papel. Em menos de 2 minutos, 90% dos pesquisadores e guardas presentes na sala cometeram o erro fatal de olhar diretamente para o rosto da criatura enquanto ela escapava. A anomalia rompeu os limites do sítio de pesquisas e avançou em direção ao deserto em alta velocidade. A resposta inicial foi liderada pela equipe Eco Romeo. A bordo de helicópteros UH-60, atiradores de elite tentaram conter a anomalia em campo aberto no deserto usando rifles antimatéria de grosso calibre. Um dos disparos atingiu a cabeça de SCP-096. A criatura capotou várias vezes na areia, mas se levantou instantaneamente sem qualquer redução significativa de velocidade. Ela já corria rápido demais para os helicópteros acompanharem. Para evitar um desastre maior, a Força-Tarefa Móvel Tal 1 foi enviada às pressas para interceptar o trajeto da criatura, evacuando e vendando os civis em cidades no meio do caminho. Os soldados estavam equipados com o projeto Scramble, óculos tecnológicos de última geração projetados para identificar os traços faciais de SCP-096 e censurá-los digitalmente. O equipamento foi um fracasso. Os óculos levavam uma fração de milissegundo para processar e borrar a imagem. Isso foi o suficiente para o SCP-096 obliterar a força-tarefa inteira. O incidente resultou na morte trágica de dezenas de civis e na aniquilação quase total da Tal 1, deixando apenas 4 sobreviventes. Mais tarde, descobriu-se que o alvo original da criatura era um civil, que, anos antes, havia tirado uma foto na montanha contendo apenas 4 pixels do rosto de esse CP-096 ao fundo. Uma incursão armada foi autorizada pela Central para mapear a origem da infecção do SCP-610 em túneis subterrâneos. Equipadas com lança-chamas, equipes de assalto e times de pesquisa desceram por sistemas de polias até o fundo de uma junção de cavernas. Inicialmente, o ambiente parecia calmo. As paredes de rocha eram sustentadas por antigas estruturas de biomassa calcificada que, curiosamente, pareciam reforçar o teto. A equipe avançou seguindo o curso de um rio subterrâneo. A matéria carnuda nas paredes tornava-se cada vez mais espessa, indicando a proximidade da fonte. O silêncio terminou abruptamente quando a equipe montou acampamento. Abominações biológicas silenciosas brotaram diretamente da própria carne das paredes, atacando os soldados de surpresa. Armas de fogo comuns quase não faziam efeito. Somente os lança-chamas conseguiram impedir a aniquilação completa do grupo. Vários membros foram jogados na correnteza do rio, e o grupo foi reduzido a apenas 3 sobreviventes. Os sobreviventes continuaram avançando na tentativa de encontrar membros da equipe que caíram no rio. O túnel se abriu em uma antiga vila humana subterrânea soterrada. No centro das ruínas, cercada por uma piscina de carne liquefeita, erguia-se uma igreja primitiva com uma torre de relógio funcional. Dentro do templo, imaculadamente limpo, o bater do sino revelou um horror incompreensível. Do teto, desceram 6 círculos de madeira com humanos vivos presos, envoltos em uma variante de carne vermelha pulsante. Logo em seguida, uma horda de infectados invadiu o local. Em um ritual grotesco,
Eles começaram a rasgar a biomassa vermelha dos prisioneiros para se alimentar, usando os cativos como fonte de sustento para a colônia. A equipe tentou recuar em direção ao veículo de transporte, mas a colônia agiu rapidamente, arremessando os soldados contra as ruínas. O veículo foi semi-absorvido pela massa de carne do solo. O último registro de vídeo recuperado mostra uma figura humanoide armada com uma foice encurralando o último sobrevivente na escuridão. As transmissões cessaram permanentemente. O terceiro pior desastre na história da organização envolve o SCP-682. Esta gigantesca criatura reptiliana possui um ódio absoluto por toda a vida e uma capacidade de adaptação biológica que desafia qualquer lógica científica. Em uma tentativa de eliminá-lo, cientistas realizaram o evento 682-I-18, expondo o monstro ao SCP-409, um cristal senciente que transforma qualquer matéria orgânica em quartzo rígido. O desastre começou logo nas primeiras horas de exposição. SCP-682, urrando de dor, exigia saber ao que havia sido exposto. O processo de cristalização começou a se espalhar pelo seu torso, embora em uma velocidade muito mais lenta do que o normal registrado em humanos. O monstro começou a sofrer convulsões violentas enquanto o cristal o consumia. A conversão travou em exatamente 62%. O corpo parcialmente cristalizado do SCP-682 explodiu, causando um enorme dano à criatura. Apesar da perda catastrófica de múltiplos membros e órgãos vitais, a anomalia não morreu. Através dos microfones danificados, a criatura declarou em alto e bom som que caçaria e devoraria cada membro da equipe envolvido naquele experimento. O teste foi um fracasso absoluto. O SCP-682 desenvolveu imunidade permanente ao SCP-409. O incidente forçou a Fundação a alterar seus protocolos táticos, proibindo qualquer uso direto de outras anomalias contra o lagarto sem antes testarem amostras isoladas de seu tecido. O SCP-3000, conhecido como Anantashesha, é uma entidade aquática colossal de classe Keter que reside no abismo do Golfo de Bengala. A Fundação utiliza a substância Y909, excretada pela criatura ao se alimentar para a fabricação de amnésicos. No entanto, o risco deste SCP não está apenas na criatura, mas em cada missão realizada para coletar a substância Y909. A descida de incursão tática até a criatura é um protocolo de alto risco. Durante a primeira noite de uma missão, o biólogo da equipe, Williams, começou a suar profusamente e a apresentar um comportamento errático, incapaz de responder a perguntas simples e demonstrando estar confuso sobre sua própria identidade, chegando a chamar um colega por outro nome. Enquanto a descida continuava, todos os tripulantes relataram uma sensação de nevoeiro mental e desconforto, mas Williams, com a menor resistência memética, foi o mais afetado. Ele começou a murmurar "não" repetidamente e teve que ser sedado. Ao se aproximarem da cabeça da entidade, ele ficou em silêncio, com os olhos vidrados, como se algo tivesse sido drenado de sua alma. A 940 metros de profundidade, a cabeça colossal do SCP-3000 foi avistada. A 50 metros de distância, a entidade virou lentamente para olhá-los. Foi quando Williams, em um surto de loucura total, começou a latir e gritar que podia ver na sua cabeça. Mesmo tentando segurar Williams, ele conseguiu se soltar. Ele começou a bater a própria cabeça contra o visor de vidro do veículo, esmagando sua cabeça. O incidente forçou o retorno imediato à superfície. Williams, gravemente ferido pelo impacto, sobreviveu o suficiente para proferir suas últimas palavras. Não há nada, nada, nada. Ele morreu horas depois,
O incidente de descida provou que o abismo do SCP-3000 devora não apenas corpos, mas a sanidade. Sítio 91, onde é contido o SCP-323. Trata-se de um crânio de cervo, com grandes galhadas, que demonstra uma hostilidade extrema contra os idiomas inglês e francês. Ele é mantido trancado sob luz forte, protegido por blindagem transparente e um vidro laminado de uma via. O verdadeiro horror do 323 é sua influência cognitiva, que se estende por um raio de 15 metros. Após apenas 1 hora de exposição contínua a essa área, qualquer indivíduo começa a sofrer surtos violentos e pensamentos canibais incontroláveis. Tomadas pela loucura, 74% das vítimas sentem o desejo compulsivo de enfiar a própria cabeça no vão oco atrás do crânio. Se a cabeça não couber, a pessoa começa a esmurrá-la violentamente contra as paredes até que o crânio encaixe, ela desmaie ou morra no processo. No instante em que o objeto é vestido, a vítima se transforma no SCP-323-1. Em menos de 10 minutos, o corpo sofre mutações brutais, perde toda a gordura e pelos, os dentes crescem de forma anormal, as extremidades dos dedos estouram e a pele escurece como se estivesse congelada. A criatura ganha força sobre-humana e um metabolismo tão acelerado que, se não consumir carne humana a cada 15 minutos, começa a devorar o próprio corpo. Durante a catastrófica quebra de contenção de 11 de setembro de 2006, 12 funcionários foram brutalmente assassinados. Os microfones da base registraram os passos arrastados da criatura e seus sussurros desesperados na escuridão, repetindo que precisava comer para sentir o calor, enquanto devorava os tecidos das vítimas. O monstro caçava pelos corredores táticos, impulsionado por uma fome e um frio eterno que nenhuma quantidade de carne parecia saciar. O que você acabou de testemunhar não são apenas relatórios de falhas técnicas. São lembretes brutais de que a humanidade vive em uma falsa sensação de segurança, protegida por uma linha tênue mantida por sacrifícios inenarráveis. Mas até quando os muros de concreto vão resistir à fome e à evolução daquilo que não deveria existir? O relatório foi arquivado, mas sua missão continua. Você pode escolher agora qual SCP. Precisa de novos métodos de contenção? Diga nos comentários abaixo e lembre-se na dúvida. Escolha terror